E vamos agora fazer um suquinho básico de Ora Pro Nobis. A regra: a Ora Pro Nobis é virada em mucilagem, o que torna o suco nem tão palatável, né? Porque você vai parecer que está tomando uma clara de ovo. Porque é um aspecto da mucilagem, ela absorve água. Então, quanto mais água você coloca na mucilagem, mais ela absorve e acaba virando uma gosma de feiticeira. O que fazer quanto a isso? Para tomarmos o nosso suquinho? Limão. O ácido, ele quebra a mucilagem. Então, podemos usar limão, podemos usar tangerina, a bergamota do sul, podemos usar laranja, abacaxi. Quanto mais ácida a fruta, mais vai quebrar a mucilagem e tornar líquido. Não vai ficar aquela gelatina, aquele caldo de feiticeira. Para você que não sabe, feiticeira é um peixe que produz muco. Terrível. Aqui para o nosso caso, vamos usar limão Tahiti, ora pro nobis, e vamos dar uma temperadinha com limão cerqueiro. Os mais antigos vão conhecer, e já que a gente está falando em punks, né? Limão cerqueiro, ele é utilizado hoje como cavalo para fazer o enxerto de quase todas as cítricas. Sabe quando você deixa brotar lá do cavalo o brotinho e vem aquelas 3 folhinhas que todo mundo manda você arrancar porque tira a energia da planta? Pois bem, aquilo é o limão cerqueiro, que vai dar esse limãozinho. Essa câmera aqui é melhor. Ele é pequenininho, bem menor do que o normal, do que o Tahiti, por exemplo. Ele tem menos suco, ele é muito mais perfumado e ele é virado em semente. Por isso mesmo, ele não é usual. Ele é tradicional, ele é até um pouco mais ácido do que o normal, mas só que tem muita semente e pouco suco. Então, mas como nós estamos tratando de punk, então vamos usar o nosso limão cerqueiro. Por que limão cerqueiro? Porque ele é uma planta diferenciada, ele tem uns espinhos muito chamativos, muito terríveis, e, e ele quase não tem folhas. Durante o ano inteiro ele não tem folhas, e faz um emaranhado, que é tão difícil de passar quanto a Ora Pro Nobis. É até mais difícil que a Ora Pro Nobis, porque a Ora Pro Nobis, você quebra fácil os galhos, e o limão cerqueiro não, os galhos são bem mais rígidos. Então é o limão cerqueiro. A regra: não tem regra. Você vai definir qual o grau de viscosidade você quer o teu suco. Eu, como sou fresco, eu gosto de pouca viscosidade. Então eu uso um pouquinho mais de limão. Quando for mexer com a Ora Pro Nobis, evite de utilizar materiais de metal, porque ela tem muita vitamina C. Com o material de metal, é muito mais fácil de oxidar mais facilmente o seu produto. Vamos pegar uma colher. Uma colher de madeira. Vamos começar com o nosso limão cerqueiro.
que é óbvio, é impossível de você fazer só de limão cerqueiro. Porque, como eu disse, ele só tem semente. Cada limãozinho daquele ali, e aquele que eu peguei era grande, ó, o tamanho desse. É uma bolinha de golfe. E mais da metade dele é composto por semente. Ele até tem um suco considerável, mas é muita, muita, muita semente. Então aqui nós vamos usar só para dar um gostinho. Ok? Como curiosidade, eu vou voltar as sementes para dentro do copo. Pois olha aí, era um copo de suco de limão, mais de meio copo é de semente. Esse é o limão cerqueiro. Para completar, porque para uma quantidade aí de umas 20, 25 folhas de ora pronobis, até umas 30 folhas, vai entre 4 e 5 limões para fazer concentrado, né? Depois dilui o quanto você quiser. Então vamos usar 3 limões Tahiti e o que foi ali meio copo de suco de limãozinho cerqueiro. O Tahiti, ele não tem semente, então podemos espremer ele direto. E caso tenham se perguntado, lavei a mão. Antes de ontem, se eu não me engano. Três limões Tahiti, meio copo de suco de limão cerqueiro, que para vocês terem uma ideia, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 limões cerqueiro. E agora vamos à ora pronobis. Aqui nós temos brotos de ora pronobis. Como já falamos anteriormente, o broto, o espinho dele, ele é maleável. Então não vai fazer diferença alguma você tirar eles ou não. Eles são digeríveis. Não precisa de muita preocupação. Joga para dentro. Não precisa ser uma conta exata, tantas folhas, mas vou contar só para vocês terem uma ideia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos colocar até um pouquinho mais. Rasgou?
E eu sempre faço mais concentrado, porque depois eu só diluo. Coloco mais limão, mais ora pro nobis, que depois é só diluir. Vamos à água. Eu costumo colocar direto água gelada, mas é opcional, coloca o que quer. A priori, não precisa colocar até o final, encher a jarra. Se quiser, e eu quero, um pouco de açúcar, só para fazer um Hzinho. Ai, mas o ideal é tomar sem açúcar, porque açúcar é inflamatório, açúcar faz mal. Galerinha, sinceramente, um dos problemas das punks é que nós não somos mais acostumados a comer mal. As punks, elas são punks justamente porque elas não são tão palatáveis a nós hoje em dia. Elas são mais fibrosas ou têm um gosto forte demais. A solução para as punks é tornar elas agradáveis novamente. Então não adianta consumir algo ruim só porque é saudável. Pode ser saudável e ser bom. O radicalismo é um problema. Então não é que tem que abrir mão de tudo. Você tem que fazer um balanceamento de tudo, um equilíbrio. Você vai comer só açúcar? Você vai ter um problemão. Você vai colocar um pouco de açúcar em algo natural, em algo muito proveitoso, o açúcar vai ser benéfico, porque você vai tomar com mais prazer aquilo. Bate o bicho! Tudo batido. Agora, vamos colocar um pouco mais de água. E deixa ele decantar. Daqui a pouquinho, vamos ver como é que ficou e o próximo passo. Prontinho! Vamos ver o resultado. Já deu um bom tempo de decantação. E não tem como dizer para vocês o tempo exato que vocês têm que deixar. Vocês têm que ver quando se forma o suco e quando se forma a espuma. Para uma gastrite, essa espuma que se forma aqui na parte superior é espetacular. Mas é óbvio que é uma espuma meio de babinha, de gosminha. É onde concentra um pouco mais de mucilagem. Eu não sou chegado. Se você tiver o liquidificador que nem o meu, de um lado é tampado e do outro tem tipo uma
uma gradezinha. Aqui, ó. Um lado é tampado, o outro vazado. Vamos colocar agora o lado vazado na saída do suco. Pegamos uma jarra. E vira. A parte da espuma vai ficar toda para dentro do liquidificador. E aí está. O que sobrou aqui? Aqui. O que sobrou aqui é a espuma mais densa. Repetindo, se você tem gastrite, tem azia, ou má digestão, ou acha que precisa dar uma fortalecida maior no teu intestino, até mesmo hemorroidas, essa espuminha é o canal. Coloca num copo e manda para dentro. Não tem coisa igual. E para nós outros, aqui está o suco de ora pro nobis. Quanto mais tempo você deixar ele na geladeira, mais ele vai encorpar. Ele vai ficar numa consistência assim como se fosse de manga. Muito bom. E com a adição do limãozinho cerqueiro, ele dá até um odorzinho, um perfumezinho melhor. E aí está o nosso suco de ora pro nobis. Aí eu costumo eu tenho diversas garrafinhas de suco, que às vezes eu compro determinado suco só para ficar com a garrafinha. Olha que beleza, boca larga. Se você achar que o suco ficou muito concentrado, você coloca um pouco de água. Para mim, ele ficou um pouquinho forte, mas depois eu diluo. E detalhe, este aqui é um suco somente com ora pro nobis e limão. Mas você pode colocar a fruta da tua preferência. Com maracujá, fica divino, espetacular. Com abacaxi, fica dos deuses. Já fiz com maçã. Sempre precisa colocar o ácido para quebrar a mucilagem. E então, o limão, você vai ter que colocar sempre. Mesmo que você goste dele mais encorpado, o limão você vai ter que colocar sempre. Laranja não é ácido o suficiente. Só se for a laranja aquela para suco mesmo. Porque senão não é ácido o suficiente. Mas um toquezinho de laranja, colocar o limão e uma laranja espremida ou uma tangerina, já fica do tipo. O açúcar ficou bem leve, quase nem não se sente, mas ele só dá aquela realçada no sabor. Se você quiser, coloca mais açúcar, menos açúcar. O importante está aqui. Por que é interessante colocar em uma garrafa? Porque vai decantar. Com o tempo,
ali na geladeira, o suco vai começar a subir e a ora pro nobis decantar profundo. Aí, cada vez que você for tomar, você dá aquele sacolejo básico. E está pronto para ser bebido. Pelo menos 2 ou 3 dias ele dura muito bem na geladeira. É só degustar. Experimente. Faça com limão e saborize. Compra aqueles concentrados da Maguari ou outra marca qualquer e é só para saborizar. Não é para ser parte do suco, é só para saborizar. E fica espetacular. Você tomando isso aqui antes de dormir, você vai dormir melhor, porque ele auxilia na fabricação da melatonina, que é o hormônio do sono. Você vai fazer um mini tratamento para depressão, porque é riquíssimo em triptofano. E para aquelas menininhas, se você pensa em controle de peso, também isso daqui também é utilizado. Seja pelo tratamento da depressão, que traz a compulsão, seja pelo excesso de fibras, que ela tem muita fibra em sua composição, seja fibra solúvel ou insolúvel. E disso a gente vai falar lá no momento, já falou no momento propício, né? Só tem a ganhar. Para mim, disparado, o melhor jeito de consumir a nossa Ora Pro Nobis. Ok? Vamos para a próxima?